eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Milagre é ser, saber pra onde eu irei, de onde venho. Voltar a ser, de novo respirar oxigênio. Milagre é ver cores e flores apesar das dores. Milagre é ter anjo da guarda e afeto e amores. Milagre é ser depositário do amor de um Jesus. Mesmo depois de nos livrar da vergonha da cruz. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é viver, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, nascer o primeiro direito. Não espere por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Milagre é brotar, providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Veja, meu amigo, como o outro está. Preste muita atenção. Às vezes o pouco que nos parece ser é um tesouro para o seu irmão. O homem que nos disse que o amor constrói deixou pra nós esta lição: fazer o bem mesmo sem olhar a quem, unindo todos num só coração. Quem recebe o bem sabe o bem que tem, que faz de alguém um ser feliz também. Da vida só se leva a vida que se tem, e a amizade é a flor do que vem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. Com sua luz nunca se esquece de ninguém. Vivendo, aprendemos a plantar o amor, semeando a compreensão.
bom jardineiro não esquece a flor, cuidando com dedicação. Aquele que só planta em seu coração flores de um mundo melhor, também faz o mesmo pelo seu irmão, e a lição podemos ter de cor. Pois quem planta o bem, colhe o bem que vem, e é assim que alguém nos faz feliz também. A vida só se leva, a vida que se tem, e a amizade é a flor do querer bem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem, com sua luz nunca se esquece de ninguém. Daqui a pouquinho o Irã vai estar falando para nós, muito carinho que a gente recebe, você sabe, né? Nesse momento eu quero até agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui toda segunda, no mesmo pensamento, né? Essa união nossa, muito bom. A gente se reforma, volta para casa melhor. Obrigado por ter me concedido a vida. Obrigado na prisão e na saída. Obrigado pela dor, pelo carinho. Obrigado pelo amor, pelo caminho. Obrigado pela luz, pela saúde. Se eu não fiz o que eu não quis, não fiz, não pude. Quero amor pra todo mundo, o tempo inteiro. Seja o que for, serei melhor, mais verdadeiro. Obrigado. Obrigado, obrigado pela mente, pelo coração. Obrigado, obrigado, obrigado pelo sonho e a realização. Obrigado pelo lado esquerdo e o direito. Obrigado pela qualidade e o defeito. Obrigado pelo som, pelo silêncio. Obrigado porque eu sinto o que eu penso. Obrigado. Obrigado, obrigado pela mente, pelo coração. Obrigado, obrigado, obrigado pelo sonho e a realização. Vou deixar como prece uma canção, eu faço de vez em quando, mas eu gosto muito de fazer ela. Eu achei que hoje ela ia ser bem encaixada para todos aqueles que trabalham em nome de Jesus nessas casas espíritas, um falando, outro cantando, outro dando passe, né? Um entregando mensagem, cada um fazendo uma coisa, né? Eu acho linda essa comunhão aí.
Então, com essa canção de mensagem de prece que eu quero deixar, quero pedir que cada palavra dessa canção possa chegar no coração de cada um, seja também pelos bons espíritos que nos ajudam nessa casa, aqueles espíritos também que porventura vier na reunião mediúnica, precisando de um auxílio, para os nossos lá de casa que não puderam vir, os que assistem pela internet, essa canção seja uma prece para todos nós. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Sim. Mata aí. Pessoal, boa noite. Muito bem-vindo ao grupo Espírito. Essa casa está com 83 anos. Agosto agora aqui, 74. Se Deus quiser, vai ser centenário. Nunca vi. E é muito gostoso quando a gente manda as pessoas que, de certa forma, abraçam o governo, abraçam a casa do Espírito. E a gente reconhece que é muito amigo, muito companheiro.
com um novo curso, prédios sistematizados daquele começar pelo nosso irmão. Então, nós vamos ter o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Verdade? Obrigado, seu Chico. Mais um minutinho, só eu vou pedir para a Georgina fazer um pai nosso para nós. Tá ótimo. Isso é o nosso trabalho. Georgina, por favor. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É para que nos dê com a nossa de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, dá-nos nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, e dá-nos a graça, e pensando em Deus. Boa noite, gente. Cadê o Luiz Carlos? Liga pra mim aqui. Ele tá onde? Isso. Agora. Então, boa noite mais uma vez. Boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa, pelas redes sociais. Que a paz de Jesus possa nos envolver nessa noite. Que a gente possa ter uma noite de bastante aprendizado, né? Bastante harmonia. Todos conseguem enxergar bem aqui? Muito bem. A ideia do nosso bate-papo hoje é trazer um pouco da história do Espiritismo. Nós vamos falar então dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação até o advento do Espiritismo. Muito bem. No dia 18 de abril de 1857 foi lançado então o Livro dos Espíritos. Então, no dia 18 de abril do mês que vem, agora nós vamos comemorar o lançamento do Livro dos Espíritos. Ele foi lançado com esse título aqui, Le Livre des Esprits. Mas, para a gente chegar até aqui, aconteceu bastante coisa e nós vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar alguns antes, para a gente entender como é que nós chegamos, como é que Kardec chegou lá na publicação do Livro dos Espíritos. Em meados do século XIX, aconteceram alguns fenômenos que foram considerados extraordinários, alguns fenômenos inexplicáveis, que eram tidos como sobrenaturais. Esses fenômenos tiveram um forte impacto na opinião pública naquela época, principalmente pela divulgação da imprensa desses fenômenos, e foi muito comentado, o pessoal falava muito, atraiu a atenção de muitos curiosos. Isso atingiu também os intelectuais daquela época, os cientistas, os investigadores, que quiseram saber o que é que estava por trás desses fenômenos considerados extraordinários naquela época. Quais eram esses fenômenos? O primeiro deles foi os fenômenos de Hydesville. E o segundo deles foi o fenômeno das mesas girantes, também chamada de mesas dançantes. Depois nós vamos ver o porquê de tudo isso. Muito bem. Lá no dia 11 de abril, de dezembro de 1847, a família Fox ela se instala numa modesta casa lá no vilarejo de Hydesville, em Nova York, que ficava a cerca de uns 30 quilômetros da cidade de Rochester. A cidade de Rochester era uma cidade maiorzinha, e Hydesville ela era um vilarejo mais parecido com a zona rural nossa. E a família Fox então se instala nessa casa. Aqui nós temos um mapa dos Estados Unidos. Aqui essa parte em laranja é o estado de Nova York, que está aumentado aqui. Aqui nós temos então a cidade de Rochester, que é essa, e aqui ficava Hydesville, que era esse vilarejo lá na zona rural. Aqui então
a família Fox se instalou, né, nessa casa. Aqui nós temos a família Fox, o John David Fox, o pai, Margaret Fox, a mãe, e mais duas filhas, né? Uma que também chamava Margaret e que tinha apelido de Maggie, e a Catherine, que tinha apelido de Kate. Tá? O casal Fox, eles tinham outros filhos, mas na oportunidade em que eles se instalaram nessa casa em Hydesville, eles só estavam com essas duas filhas porque os outros filhos já eram maiores, já estavam casados, né? Já não moravam mais com eles. Então eles foram para essa casa somente com as filhas, a Meg e a Kate. Aqui nós temos as duas meninas, né? Com cara de moça já aqui, né? Aqui a família novamente, o pai, a mãe. Aqui nós temos três irmãs, né? Além da Kate e da Meg, nós temos também a Leia. Tá? A Leia também participou depois dos fenômenos que nós vamos relatar mais para frente. Aqui nós temos a Kate novamente, a Meg e a Leia. Apesar delas já estarem aqui com uma fisionomia mais adulta, nos momentos que ocorreram os fenômenos de Hydesville, elas, pelo menos a Kate e a Meg, ainda eram bem jovens. Tá? Mais uma vez, a Kate, a Meg e a Leia. Né? Elas ficaram conhecidas na história como fundadoras do espiritualismo moderno. Nós vamos ver por quê. Presta bem atenção nisso aqui, ó, espiritualismo moderno. Essa aqui era a casa em que eles se instalaram, lá em Hydesville. Era uma cabana simples, de madeira, vocês podem ver que era uma área rural, né? Uma casa simples. E essa casa tinha fama de ser mal assombrada, tá? Aqui mais uma vez, a casa. Tá? Eu vejo que tem uma plaquinha aqui em cima da porta, depois nós vamos falar dessa plaquinha aqui, ó. Aqui a plaquinha. Porque depois que ocorreram os fenômenos nessa casa, a casa ficou famosa, né? Então eles resolveram preservar esta casa, tá? Para visitação das pessoas. Então colocaram essa plaquinha, depois vamos falar sobre ela, e essa placa também em homenagem à família Fox. Aqui está aquela placa, né? Essa aqui é isso aqui. Então, em memória da família Fox. Aí tem um monte de escrito em inglês aqui que eu não ouso traduzir, que eu não manjo inglês. Muito bem. Lucretia Pulver era uma jovem que servia como dama de companhia do casal Bell. Esse casal Bell, eles moraram também nessa casa, tá? Até 1846, antes dos Fox. Eu contando coisa de terror aqui, vocês fazem esse barulho aí, eu acho que tá tudo. E aí a Lucretia contou então uma história, né, de que teve uma vez que apareceu um mascate lá na casa dos Bell e ele se hospedou lá. Mascate, para quem não sabe, era tipo de um vendedor na época, um vendedor ambulante que andava de casa em casa vendendo os seus produtos. E esse mascate então se hospedou lá na casa dos Bell. E na noite em que o vendedor passou com o casal, esse casal falaram para a Lucretia, né, que era a dama de companhia, para que ela pudesse dormir na casa dela, na casa dos pais dela. Ela então vai para a casa dos pais e ela é chamada pelos Bell depois de 3 dias. Né? Eles procuram a Lucretia para ela voltar então, né, para fazer companhia lá para eles. E então eles disseram que o mascate, né, o vendedor, tinha ido embora e ela nunca mais viu falar nesse homem. Depois disso, passado algum tempo,
mas aproximadamente em 1844, começaram a ocorrer alguns fenômenos estranhos nessa casa. Tá? Até a jovem Lucrétia, que era dona de companhia, né, ela também testemunhou alguns fenômenos que ocorriam nessa casa, e os fenômenos foram crescendo de intensidade, tal que os Bells, né, o casal Bell, terminou por mudar-se dessa casa. Muito bem. Nessa casa, então, teve alguns inquilinos. O primeiro deles foi até 1846 o casal Bell, como nós falamos agora. Depois do casal Bell, alugou a casa, então, a família Wickman, que ficou lá de 1846 a 47. Ficou um ano só, ou menos de um ano, né? Não aguentou os fenômenos poltergeist da casa. E depois, a partir de 1847, passou a habitar, então, a família Fox, que foi, então, com as irmãs. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper, tá? Muito bem. Os Fox, então, depois de 2 meses morando nessa casa, começaram a ouvir os ruídos, né, as perturbações que os antigos inquilinos também ouviam quando eles moravam lá. Essas perturbações voltaram a se manifestar lá na casinha. Então, no início, eram batidas leves, barulhos, que Kardec chama de raps. Raps, em inglês, são barulhos, né? Pancadas. Então, começava com batidos, barulhos leves, e isso ia intensificando. De repente, tinha o som de arranhão na parede, batida nos assoalhos, nos móveis, né? Os móveis que pareciam que estavam sendo arrastados. Né? É o que a gente chama hoje em dia de fenômenos poltergeist. Poltergeist significa espírito barulhento. E era o que acontecia lá. Né? Era só barulho. Barulho, barulho, barulho. Tanto que a família Fox estava perturbada, as meninas estavam com medo. Né? Chegou uma época que elas nem dormiam mais sozinhos, tinham que dormir com o pai e com a mãe, de medo do barulho que ocorriam lá na cabana. Né? Esses barulhos começaram a se intensificar com o tempo. Muito bem. Lá na noite de 31 de março de 1848, então começou uma série de barulhos muito fortes e continuados. Vejam só, 31 de março de 1848. Hoje é 31 de março. Então fazem 177 anos que ocorreu esse fenômeno. Tá? E aí o que aconteceu? As meninas estavam dormindo no quarto dos pais, né, de medo, mas e aí nessa noite do dia 31 de março eles foram dormir mais cedo, para ver se conseguiam dormir, porque não dormia na casa, tão barulho, tanta bagunça que é. E nesse dia então começou uma série de sons muito fortes e continuados, como não tinha acontecido ainda. Né? Isso assustou a família. Eles levantaram, assustados, e aí a Kate, que era a mais novinha, né, ela começou a conversar com o fenômeno, o barulho que estava acontecendo na casa. E ela falou assim: senhor pé rachado, faça o que eu faço. E aí ela batia uma palma. Imediatamente, um barulho na parede. E ela batia 2 palmas e 2 barulhos na parede. E aí, a Meg, também incentivada, né, pela brincadeira, falou assim: conte comigo. 1, e aí uma pancada. Ela falava 2, 2 pancadas. 3, e 3 pancadas. Tá? E assim por diante. Ou seja, eles começaram a estabelecer um contato com aquele fenômeno. Tá? A Kate, nessa oportunidade, ela falou assim: ah, mãe, sabe o que está acontecendo? É que amanhã é 1º de abril e alguém está querendo pregar uma peça na gente. Por isso que está acontecendo tudo isso. Tá? Mas a senhora Fox, então, falou o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para eles, fazer um teste, né, que ninguém seria capaz de responder. Eu vou perguntar quais eram as idades dos meus filhos.
Só a Kate e a Meg moravam com eles, mas ela tinha mais 5 filhos. Então era um total de 7. Né? E ela então pergunta esse fenômeno, né? Fala a idade todos os meus filhos. Ela nem falou quantos que eram. E imediatamente começou-se então as pancadas, né? O número de pancadas, dizendo a idade de cada um dos filhos da senhora Fox, do mais velho do mais novo. E em cada idade, né, fazia um silêncio para dividir, separar um filho do outro. Só que ele deu a idade de 8 filhos. Tá? E a mãe, a senhora Fox, ficou espantada, porque ela tinha tido um filho que tinha desencarnado, tinha morrido com 3 anos de idade. E o fenômeno mostrou até a idade do filho que tinha morrido. E aí não dava mais para achar que era o 1º de abril, né? Muito bem. Começou-se então, né, uma série de perguntas da senhora Fox para o fenômeno. E esse fenômeno, né, aquela estranha inteligência, invisível para eles então, disse que ele era um espírito e que ele tinha sido assassinado ali naquela casa. A senhora Fox perguntava: você é um espírito? Se for sim, dê 2 pancadas. Você foi assassinado aqui? Se for sim, dá 2 pancadas. O seu assassino já foi preso? Se for sim, dá 2 pancadas. E aí não tinha som nenhum. E assim foi, né? Desenvolvendo o diálogo, e o fenômeno foi então contando que ele foi assassinado e que tinha sido naquela casa. A senhora Fox, então, ela pergunta para ele, para o fenômeno, né? Se eu chamar os meus vizinhos aqui, você vai continuar dando as mesmas respostas? Se for sim, dê 2 pancadas. E ela então convida os vizinhos a ir na casa dela. E os fenômenos continuam, né? Para que todos os vizinhos vejam. Isso uma noite após a outra. Aí eles convidam um vizinho chamado Isaac Post. Isaac Post então tem a ideia de fazer com as pancadas, né, como se fossem as letras do alfabeto, ou seja, uma pancada a letra A, 2 pancadas a letra B, 3 pancadas a letra C, e assim por diante. E dessa forma eles podiam estabelecer então palavras, frases inteiras, né? Embora deveria ser uma coisa muito difícil, né? Porque vocês imaginam quando ele ia falar a letra Z, por exemplo, né? Você tinha que estar contando. Perdeu a conta, já era, né? É a letra Z que você falou? Dá 2 pancadas. Aí não dá. Não é a letra Z. Então tem que fazer tudo de novo. Então era uma coisa mais difícil. Mas mesmo assim, facilitou para manter-se uma comunicação com o fenômeno. Ok? Através dessa conversa, então, com o fenômeno, ele indicou que o antigo inquilino, o nome, né, do antigo inquilino que o matara, que foi por questões de dinheiro. Na época, ele disse que foi por causa de $500. E disse ainda que o seu corpo foi enterrado numa adega, numa grande profundidade, lá naquela casa, lá no porão da casa. Aí, eles foram lá no porão, cavucar lá para ver se achavam, então, as ossadas desse fenômeno, desse espírito que dizia que ele tinha sido assassinado ali. E, para surpresa de todos, eles não encontraram nada. Tá? Então ficou meio... O pessoal ficou meio descrédulo, né? Que achavam que fosse encontrado o cadáver e não encontraram. Muito bem. A ossada só foi encontrada 50 anos depois. Porque a casa ela tinha fama de ser mal assombrada, né? E ela, depois que os Fox saíram de lá, ela ficou abandonada. E certa vez, algumas crianças que estavam brincando por lá foram brincar, entraram na casa, foram brincar e desceram lá no porão e acabaram batendo numa parede
E aí eles descobriram então que o corpo, né, o esqueleto, estava enterrado numa das paredes do porão e não no chão. E foi aí que eles descobriram então a ossada desse mascate, né, do vendedor, que foi morto por quem? Pelo Sr. Bell, que foi o primeiro inquilino lá, tá, da casa onde os Fox moravam. E o fenômeno diz, né, o espírito diz que o nome dele era Charles B. Hosman. Esse era o nome do homem, né, do mascate, do vendedor que foi morto lá. Ok? A partir daqui, então, se comprovou que tudo que aconteceu lá realmente era verdadeiro, que realmente ele foi assassinado e o esqueleto dele foi encontrado. Né? E aí a repercussão que teve, então, foi muito maior ainda. Em 21 de setembro de 1955, a casa, essa cabana, ela foi totalmente destruída por um incêndio. Tá? Depois que eles descobriram essa ossada, né, a casa, como eu falei, virou ponto turístico. Todos os espiritualistas, né, iam para lá para ver onde é que era a casa assombrada, onde tinha acontecido os fenômenos, né, e virou ponto turístico. Mas aí em setembro de 1955 a casa é destruída por um incêndio. Tá? E aí, onde estava a casa, né, foi construído então esse Memorial Park lá em Hydesville. Tá? Construíram em cima da casa essa cabana aqui que protege o alicerce da casa hoje. Tá? Aqui está lá Hydesville Memorial Park. Está escrito aqui, Parque Memorial de Hydesville, berço da religião do moderno espiritualismo, 31 de março de 1848. Tá? Aqui nós estamos vendo a casa por fora, né? Mas por dentro é isso aqui, o alicerce da casa, da cabana onde os Fox moravam. Ela foi destruída pelo incêndio, mas ficou então a estrutura de pedra, né, do alicerce. Eles então construíram essa proteção, né, para proteger ali as ruínas ali do templo. Ok? Aqui é a vista de um outro ângulo da casa. Aqui nós temos um monumento lá na cidade de Rochester, nos Estados Unidos, que ficava a 30 quilômetros de Hydesville. Vocês lembram que eu falei no começo? Esse monumento, ele tem aqui esse símbolo, né? Está dizendo lá, a casa das irmãs Fox, Hydesville, Nova York, o berço do moderno espiritualismo. Março 31 de 1848. E o desenho da casa. Tá? E logo abaixo tem uma outra placa. Eu também não está ruim de ler, mas deve ser os espiritualistas do mundo em comemoração ao advento do moderno espiritualismo. Tá? Onde não há mortos, onde não há morte, não há mortos. Deve ser alguma coisa desse sentido aí. Quem manja de inglês aí me ajuda, por favor. Muito bem. Vocês já ouviram falar em Lilydale? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Lilydale é uma cidadezinha que foi construída. Vocês vejam que aqui nós temos Rochester, né? Um pouquinho mais para baixo aqui estava Hydesville. E aqui nós temos Lilydale. Lilydale é uma cidadezinha que foi construída também pelos espiritualistas. Tá? Então aqui tem essa placa lá na entrada, maior centro mundial da religião do espiritualismo. Tá? Então, lá em Lilydale, tem muitas palestras sobre espiritualismo, muitos médiuns vão para lá, o Divaldo já foi lá. Tá?
Então, espiritualistas do mundo inteiro vão para lá porque acabou virando lá nos Estados Unidos o maior centro espiritualista, né? E que chama a atenção desse pessoal. E aí, aqui nós temos uma outra imagem, né, do lado de Lilydale. Tem muitos filmes americanos que às vezes aparece essa imagem, que eu não sei se vocês já viram, essas casas lá de Lilydale. Lá em Lilydale tem esse museu, tá? Onde eles colocam vários artigos sobre espiritualismo. E como a cabana dos Fox foi incendiada, eles pegaram tudo que restou da cabana e trouxeram aqui para o museu de Lilydale. Então todas essas peças agora estão lá em Lilydale no museu. Aqui nós temos a lata do mascate do vendedor que ele usava para vender, aquele que foi assassinado lá, o Berrosman. Ele usava então essa lata, né? Colocava as coisas dele para poder vender de porta em porta. A lata do mascate. Aqui nós temos algumas coisas, a lata do mascate está aqui, né? Algumas fotos das irmãs Fox, alguns documentos, uma Bíblia. Né? Aqui está lá, todos esses pertences dos Fox, né, foram transportados para Lilydale em 1915 por causa do incêndio que destruiu a casa em 1955. Aqui também, estátua das irmãs, aqui uma réplica da casinha, né? Uma fotografia aqui do incêndio da casa. Tá? E aqui atrás, não sei se dá para ver, tem uma placa. Ela está queimada aqui, ó. Tá? E aqui tem algumas letras. Essa placa dizia o quê? O berço do espiritualismo. Aqui se originou o espiritualismo moderno. 31 de março de 1848. Nesta casa se originou o espiritualismo. Alguma coisa nesse sentido. E esse exemplo que eu falei da plaquinha lá da casa, essa placa era essa placa que estava aqui na porta. Quando pegou fogo, ela queimou, ficou só um pedacinho dela aqui. Né? E eles levaram então para Lilydale também, para colocar lá no museu. Ok? Aqui nós temos algumas fotos de recortes de jornais da época. Né? Porque o fato ocorreu e foi muito divulgado na época pela imprensa e por isso chamou tanta atenção, né, da imprensa americana e europeia. Então tem aqui foto das irmãs. Aqui é uma jornalista que desceu lá no porão onde eles acharam o vendedor, os ossos do vendedor que foi morto. Tá? Aqui é o porão da casa. Foi tirado, obviamente, antes dela ser incendiada. Né? Aqui também as irmãs Fox. Muito bem. Depois desse fenômeno, então, né, que chamou a atenção do mundo, o fenômeno, então, tomou em seguida um outro aspecto. Aquelas pancadas, em vez de se reproduzirem nas paredes, nos assoalhos, começaram a se fazer ouvir na mesa, em torno da qual estavam reunidos alguns experimentadores. Né? E esse modo de proceder foi indicado pelos próprios espíritos. Os espíritos falaram, não, agora nós vamos deixar de fazer barulho nas paredes, depois vamos começar a fazer barulho nas mesas. Né? E aí surgiu então os fenômenos das mesas girantes, que começou lá nos Estados Unidos e passou depois para a Europa. Tá? As mesas girantes então foram um fenômeno popular lá no século XIX, que se espalhou pela Europa a partir dos Estados Unidos. Eram realizadas em casa, entre familiares e pessoas mais próximas, ou ao público, em restaurantes, teatros, salões. Ou seja, juntava uma turma de amigos em volta de uma mesa, né? E aí faziam o fenômeno. Seja brincar daquela brincadeira de botar o dedo no copo e o copo anda. Né? O pessoal na escola fazia isso aí, né? Brincadeira do copo, se chamava. O princípio é o mesmo. Tá? Só que em vez do copo, as pessoas que participavam colocavam as mãos em torno da mesa, ó, e a mesa então se mexia.
tá? Balançava, levantava, batia. Vocês viram que eles acreditavam que as mãos de todos aqui tinham que estar unidas. Então tinha que colocar a mão em cima da mesa, abrir as mãos, que é o dedinho de um tinha que tocar no dedinho do outro, o dedo polegar tinha que tocar no outro dedo polegar, porque eles acreditavam que aqui tinha que formar uma corrente de energia, né? De magnetismo, senão o fenômeno não funcionava. E assim eles faziam. E a mesa se mexia. Aqui nós temos uma foto. Além da mesa se mexer, ela está levitando. Vocês podem ver que o pé dela aqui está bem acima do solo. Aqui uma outra foto de uma mesa levitando. Aqui uma outra foto. Então é comum a turma juntar, né, nos salões. Vamos fazer a brincadeira da mesa? Vamos, juntar, né? Só para fazer perguntas para a mesa. Será que eu vou casar esse ano? Aí a mesa respondeu. Aqui uma outra foto. Outra foto, às vezes eles estão com a mão em cima da mesa e a mesa está suspensa aqui também, né, sem tocar no chão. Aqui eles não estão nem tocando na mesa e a mesa está levitando. Muito bem. Essas mesas, elas eram chamadas também de mesas dançantes, porque muitas vezes as pessoas colocavam as mãos nessa mesa em pé e a mesa começava a rodar. E as pessoas iam girando em torno da mesa, né? Então eles falavam que eles estavam dançando, que a mesa levava a turma para dançar. Eram chamadas de mesas dançantes. Mas também eram chamadas de mesas falantes, porque elas se comunicavam com pancadas. Da mesma forma que eles fizeram lá na casa de Hydesville, né? Letra A, uma pancada, letra B, 2 pancadas, letra C, 3 pancadas, e assim por diante, eles fizeram a mesma coisa com a mesa. A mesa levantava um pouquinho e batia o pé no chão. Então, é uma pancada, né? Levantava, 2 pancadas. E assim eles começaram, então, a estabelecer também uma comunicação com a mesa. Faziam perguntas e a mesa respondia. Por isso, eles chamavam, então, de mesas falantes. Chegou uma hora que eles falaram assim, olha gente, nós estamos colocando a mão em cima da mesa, aí a mesa levanta, ela mexe, ela bate, né, para fazer o som de cada letra. Mas por que a gente não arruma uma prancheta, alguma coisa assim, coloca uma caneta na ponta e a gente põe a mão em cima dessa prancheta, que aí a prancheta desliza e a caneta, o lápis vai escrevendo, fica mais fácil. Né? E eles fizeram isso. Tá? E aí colocaram então a caneta aqui. O pessoal, em vez de colocar a mão na mesa, agora colocava em cima da prancheta, e a prancheta então deslizava em cima de um papel e já fazia algumas palavras, algumas letras, né? Ficava mais fácil para se comunicar. Certo? E chegou uma hora que eles pensaram ainda mais. Se a gente está colocando a mão na prancheta, para a prancheta se movimentar, para a caneta escrever, por que a gente não pega direto na caneta? E aí surgiu o quê? A psicografia. Porque aí o médium pegou direto na caneta. E a caneta se movia. Né? E aí com a popularização da psicografia, as sessões das mesas girantes começaram a cair no desuso do público em geral. Ok? Por isso que você fala, mas hoje em dia não tem mais mesa girante. Não, não precisa. Hoje tem a psicografia, é mais fácil. É mais rápido. Tá? Nessa época surgiu esse camarada aqui, alguém sabe quem é? Quem? Allan Kardec. É o Allan Kardec mais novo esse aqui, né? Professor Hippolyte Léon Denis Arquivaio. Pseudônimo Allan Kardec. Nasceu em 3 de outubro de 1804, né? Em Lyon, lá na França.
Ele era de uma família tradicional, antiga, lá na França. O pai dele era magistrado, se não me engano era juiz. Mas ele não seguiu a carreira de magistratura, nem de advogado, né? Porque desde a infância ele sempre foi inclinado aos estudos da ciência, da filosofia, e ele preferiu seguir por essa área. Aqui ele estava mais bonitinho, né, do que nas outras fotos que normalmente a gente vê. Olha aí. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz que o Kardec nasceu com a sagrada missão de abrir o caminho para o Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então ele reencarnou com a missão, né, de trazer a doutrina espírita para nós. Bom, o professor Hipólito era professor, né, e ele era muito conhecido pelas obras didáticas que ele publicava, porque ele tinha muitos livros escritos, ele era muito famoso pelos livros que ele escrevia no campo da educação. Né? Ó, para vocês verem, com 19 anos ele lançou seu primeiro livro, 1823, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método Pestalozzi para uso de professores e mães de família. Só o nome do livro já assusta, né? E aí aqui nós temos várias outras obras que ele escreveu, tá? Antes de ser Allan Kardec, quando ele ainda era o professor Hipólito. Curso completo teórico e prático de aritmética, plano proposto de melhoria da educação pública, gramática francesa, sistema de estudos em harmonia com as necessidades da época, memória sobre a instrução pública, manual de exames e certificados, soluções dos exercícios de problemas do Tratado Completo de Aritmética, projeto de reforma referente aos exames e os educandários para as mocinhas, catecismo gramatical da língua francesa, ditados normais dos exames, ditados da primeira e da segunda idade, gramática normal dos exames, curso de cálculo mental, programa de cursos usuário de física, química, astronomia, fisiologia. Então vocês vejam que não era qualquer um. Era uma pessoa que era muito instruída, muito culta na época. Ele casou-se com Amélie Gabrielle, que também era professora, era poetisa, artista plástica francesa, a qual ele chamava carinhosamente de Gabi. E ela teve uma participação muito ativa junto com o professor Rivaillon na codificação do Espiritismo. Quem assistiu o filme do Allan Kardec vai ver, né, que ela participou bastante. Muito bem, quando surgiram então os fenômenos das mesas girantes, no ano de 1854 foi que o professor Hipólito Léon Denis Rivaillon, né, ouviu falar pela primeira vez desse fenômeno das mesas girantes. Mas ele não levou muita fé. A pessoa falava e ele falava, isso aí, né? Ele falava assim, isso aí pode se tratar de fluido magnético animal, biomagnetismo, né? É uma espécie de eletricidade que todo ser vivo tem e que pode perfeitamente fazer com que os corpos se movam. Então ele não levou muita fé no fenômeno, não. Tá? Aí, algum tempo depois, o senhor Fortier lhe conta das mesas, né, que depois de magnetizada, além de se moverem, elas também respondiam quando indagadas. Falou, o Hipólito, né? As mesas, além de mover, elas também respondem, elas falam. Né? E o Kardec falou assim, se um dia que uma mesa tiver cérebro para pensar, né, aí eu vou ficar convencido, né? Enquanto isso. E ele falava assim, eu ainda nada observei, nada vi, né? Mas as experiências que foram realizadas na presença de pessoas honradas, dignas de fé, confirmam a minha opinião quanto à possibilidade de ser um efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entra na mente. O professor Rivaillon falando. E aí, em maio de 1855, é que ele presencia, então, o primeiro fenômeno mediúnico. De tanto o Sr. Fortier insistir, não, vamos lá ver, então, né, o que acontece. E aí, então, ele presencia o fenômeno, ele faz pergunta para a mesa responde. Ele faz pergunta em outras línguas, porque o professor Rivaillon falava pelo menos mais 5 línguas diferentes, e a mesa responde. Muitas vezes ele fazia pergunta só mentalmente, sem falar, e a mesa respondia. E ele então ficou impressionado.
tá? Com o fenômeno. As reuniões onde ocorriam esses fenômenos, né? Em 1855 era na casa da senhora Roger, que era sonâmbula e clarividente, com o senhor Frontier, que era o magnetizador, e que convidou Kardec para participar. E lá estavam presentes também o senhor Patier, a senhora Plane-Mason, que lhe falaram dos mesmos fenômenos. O professor Rivaio, então, passa a assistir as experiências na casa da senhora Plane-Mason, e lá ele conhece, então, a família Baldin, que também fazia sessões espíritas na sua casa. E a família Baldin tinha duas filhas, né, os Baldin, a Caroline e a Julie. Caroline de 16 anos e a Julie de 14 anos, que foram as duas médiuns excelentes que contribuíram para psicografar quase todas as questões do Livro dos Espíritos. Vocês vejam, as médiuns eram crianças, de 14 e 16 anos. A Júlia era uma médium passiva, inconsciente do que ela escrevia. Ou seja, ela entrava em transe, escrevia e depois não se lembrava de mais nada. Ah? E essas duas meninas foram que ajudaram o professor Rivaio com as perguntas e as respostas que posteriormente entraram para o Livro dos Espíritos. Numa das reuniões, um espírito que se identificou como sendo o Espírito Verdade confirma a missão do professor Rivaio e diz que ele era um missionário-chefe da nova doutrina. Diz que ele poderia triunfar ou falir. E nesse caso, nesse último caso, então, já tinham outros para substituir o professor Rivaio. Porque o plano espiritual sempre tem um plano B, né? Opa, se o professor Rivaio falhar, a gente já tem um outro reencarnado lá para continuar a missão. Esse era Leon Denis, que também escreveu obras fantásticas na área do espiritismo. Mas graças a Deus ele não precisava do plano B. Numa das reuniões também foi falado para o professor Hipólite, professor Rivaio, né, que numa das reencarnações anteriores dele, ele havia sido um sacerdote druida, e nessa oportunidade ele tinha o nome de Allan Kardec. Né? Isso, o espírito Zéfiro, se não me engano, que trouxe essa informação para ele. E aí, quando ele vai publicar o Livro dos Espíritos, né, ele se viu diante de um sério problema. E agora, como é que eu vou assinar o trabalho? Porque ele era uma pessoa muito famosa, muito conhecido pelos livros, né, educacionais que ele publicava. E ele falou, e agora? Eu assino como o professor Rivaio ou assino com um pseudônimo? E aí, ele falou, um pseudônimo de repente pode até prejudicar o empreendimento, né, dependendo do que eu for colocar. Mas ele resolveu, então, assinar como Allan Kardec, que era o nome que o espírito Zéfiro comunicou a ele que ele tinha quando era um druida. Na manhã do dia 18 de abril de 1857, então, é lançado em Paris, na editora e livraria Danty, a primeira edição do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa primeira edição ela continha 501 questões, tá? Praticamente a metade do que nós temos hoje, né? Depois foram sendo acrescentadas outras questões. O Livro dos Espíritos hoje conta com 1018 questões, se não me engano. E o título em francês, né? Le Livre des Esprits, par Allan Kardec. Meu francês é muito bom, mas é isso aí. Muito bem, Allan Kardec dizia então, para coisas novas, nós precisamos de palavras novas. Porque já existia na época a ideia de quê? De espiritual e de espiritualismo. Esse termo surgiu lá com os fenômenos de Heidsieck, né? As mesas girantes na Europa. O berço do espiritualismo moderno, vocês lembram? Então esse termo já existia. Né? E o Kardec falava, isso aqui já tem uma significação bem definida. Então, para a gente definir uma coisa nova, a gente tem que ter uma palavra nova. E ele então empregou o termo espírita e espiritismo para designar a doutrina dos espíritos. E o espírita para designar aqueles que seguem a doutrina espírita. Certo?
Faleceu em 31 de março de 1869, em Paris, na França. Portanto, hoje, 31 de março, faz 156 anos que o nosso codificador faleceu. Aqui nós temos o túmulo dele, lá em Paris. E lá na lápide dele, né, tem essa frase em francês: Naître, mourir, renaître encore, et processer sans cesser. Ele é la loi. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, tudo começou lá com os fenômenos de Heidsville, passou pelas mesas girantes, que chamou a atenção do mundo, chamou a atenção de Kardec, e através desses fenômenos foi que ele se interessou, né, pelos fenômenos espíritas, e passou então a questionar os espíritos, e daí nós chegamos até o Livro dos Espíritos e a codificação da doutrina espírita. Muito bem, para encerrar, quem quiser conhecer mais sobre a doutrina espírita, vai começar uma nova turma do ESD, dia 10 de abril agora, que o Sr. Chico já falou. O ESD é um curso que chama Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Um curso que dá uma base muito boa da doutrina espírita. Vamos falar como é que surgiu as coisas, como é que surgiu o mundo, Vamos falar sobre Deus, sobre os espíritos, sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre as leis naturais. Então é um curso que dá uma base muito boa sobre a doutrina espírita. Então quem estiver interessado, não perca a oportunidade, que a turma vai começar agora, dia 10 de abril. Tá bom? 7h30 da noite, 19h30. Tá? Muito bem. Quanto à nossa reflexão dessa noite, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Não? Agradeço a atenção de todos, então, e mais uma vez desejo que Jesus possa abençoar cada um de nós possamos voltar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Obrigado, gente.